Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, advogado em Direito Administrativo Disciplinar, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Disciplinário e atuo no tema há mais de 20 anos. Gostaria de comentar a interpretação do artigo 148 da Lei Federal 8.112, que trata do processo administrativo disciplinar. Então, o artigo 148, ele prevê, na verdade, em que situações o servidor público pode ser chamado a responder administrativamente em face da administração pública. Então, a Lei 8.112, na primeira parte do seu dispositivo, no seu artigo 148, prevê que o processo disciplinar ele é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, é o texto que a lei usa, ou seja, é a figura por excelência da responsabilidade disciplinar. O servidor responde pelo comportamento indesejado cometido durante o exercício funcional. O servidor representa o Estado, ele atua em nome do Estado. Os seus atos são imputados ao Estado em cujo nome ele atua. Ele é investido na confiança do Estado de que ele desempenhará as suas atribuições conforme as regras de disciplina no exercício da função pública. A administração pública, ela se submete a valores, a princípios, a regras de grande relevância para a satisfação do interesse da sociedade, para o atendimento do interesse público. Consequentemente, os servidores públicos, os agentes públicos, aqueles que atuam em nome dela, da administração pública, não podem agir senão com essas balizas de comportamento. Por consequência, as regras de moralidade administrativa, de impessoalidade, publicidade, legalidade, agora no seu sentido mais amplo, como juridicidade, observância de todas as normas no exercício da atividade administrativa, interessam sim ao Estado. E por isso, para que esses valores, essas regras e princípios não sejam violados, se estabelecem regras de comportamento funcional, as chamadas regras disciplinares. É a disciplina da função pública. O servidor público se sujeita perante o seu superior hierárquico ao exercício do poder de punir caso incorra em desvio de conduta, em comportamento afrontoso ao estatuto, à lei que regulamenta o exercício da função pública e pontua aqueles comportamentos que são considerados infrações disciplinares. Estabelece proibições ou deveres, comportamentos que devem ser observados, positivos, condutas comissivas que o servidor deve praticar para velar pelo bom desempenho das suas funções. Então, quando o servidor incorre em mau comportamento durante o exercício das suas atribuições, é a primeira parte do artigo 148, se cuida da responsabilidade administrativa por excelência. A segunda parte, a Lei 8.112, ela diz que o processo administrativo disciplinar também pode ser utilizado para apurar a responsabilidade por fato que tenha relação com as atribuições do cargo em que o servidor se encontre investido. Trata-se aí da chamada responsabilidade, pode ser por ato praticado no exercício, por exemplo, de um cargo em comissão, não necessariamente do cargo efetivo em que o servidor público é investido. O servidor efetivo é nomeado para um cargo comissionado ou é designado para uma função de confiança e ali pratica, no exercício dessa função ou cargo comissionado, pratica uma infração, ele pode ser punido, mesmo que não tenha sido no exercício do cargo efetivo. Por outro lado,
o servidor pode também ser responsabilizado por fatos da vida privada. Todavia, a lei restringe essa hipótese nos fatos que tenham relação com as atribuições do cargo efetivo. A conduta, o fato, deve, isso aí já é, esse pressuposto já é albergado no direito administrativo francês há mais de século. Ou seja, a responsabilidade por atos da vida privada também é consignada no direito administrativo português. O servidor, ele representa a administração pública, os valores por ela professados. Consequentemente, não lhe é dado desonrar gravemente esses cânones da administração pública. O policial civil, por exemplo, não pode, ao mesmo tempo, ser um traficante de drogas, um explorador de prostituição. Nesse caso, existe uma violação do próprio dever de lealdade do servidor público com a administração pública. Existe uma quebra de confiança, existe uma mácula trazida para a administração pública com o comportamento praticado pelo servidor na esfera da sua vida privada. Porém, esse fato deve ter vínculo com as atribuições do cargo efetivo. Se é uma atividade que não tem relação nenhuma com as atribuições do cargo efetivo do servidor público, em princípio, não há que se falar em responsabilidade administrativa. Então, o servidor público incorre em uma briga dentro do seu condomínio. Um servidor, por exemplo, nem policial civil ou militar não é. Então, nem detém por exemplo, um armamento funcional. Ele não utiliza uma arma de fogo funcional para inibir ou para reprimir alguém indevidamente, abusa do poder que detém em virtude do cargo. Não é o caso. Então, o servidor que tem um problema da vida íntima, por exemplo, uma violência doméstica por parte de um servidor que não é policial, ou condutas que não concernem as atribuições específicas do cargo em que o servidor está investido. Então, nessa hipótese, não há cabimento para a responsabilidade administrativa, mesmo por fatos da vida privada, porque há um limite necessário para que se resguarde o próprio direito fundamental à liberdade do servidor, o seu direito à vida privada, à intimidade. Então, não é possível que todos os comportamentos do servidor sejam objeto de inquisição pela administração pública. Há limites. É preciso haver um nexo e um prejuízo claro para a própria imagem da administração pública em razão do fato pertinente às atribuições do cargo efetivo. O servidor foi flagrado na lei seca com consumo de bebida alcoólica em excesso. Ele não é agente do Departamento de Trânsito. Nesse caso, o fato, embora reprovável no âmbito da responsabilidade, talvez até penal, conforme o caso, ou administrativa, nos termos da lei de trânsito, não tem, porém, desdobramento de natureza disciplinar. Não há que se falar em responsabilidade administrativa ou disciplinar no caso, porque não há relação com as atribuições do cargo efetivo. São esses os breves comentários que eu gostaria de trazer sobre o assunto.